E aí, tudo certo? Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco sobre o pivô. O que é o pivô? O pivô é um padrão gráfico. O que é um padrão gráfico? Neste caso aqui do pivô, é um desenho que ele forma no gráfico, o qual você pode operar. Eu só opero esse tipo de setup, só esse setup de pivô. Claro que eu venho trabalhando, melhorando, atualizando, ajustando. Faz tempo que eu venho ajustando ele, né, para afinar cada vez mais. Mas é um padrão que ele tem uma assertividade muito boa. E o que é? É um padrão que ele deixa no gráfico no formato de um N, o desenho de um N. Ele pode ser um N para baixo, assim como ele mostra aqui, né? Ou um N para cima. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui. Um outro bem fácil de mostrar aqui. Um N para cima, vamos ver. Vamos ver. Aqui, a gente até tem aqui, ó. Subiu, desceu, subiu de novo. Forma um N, né? Vamos voltar lá para o nosso exemplo. No exemplo que a gente está aqui, como que funciona exatamente? Ele vai abrir, vai ter a abertura, que é de abertura aqui. Ele vai descer, vai ter um movimento inicial. A gente chama isso aqui, ó, esses três candles para baixo de movimento inicial, né, do pivô. Depois desse movimento inicial, ele vai chegar num patamar de preço aqui e vai começar a retornar na direção contrária do movimento inicial. A gente chama isso de pullback. Pullback é um retorno, uma regressão na direção de onde iniciou, do preço que iniciou o movimento, que foi aqui. E depois ele chega até um certo patamar, mas ele nunca rompe esse topo. Ele nunca rompe, ele não pode voltar e romper esse topo, senão ele já não forma mais o pivô. Ele volta até uma direção aqui, e essa direção a gente pode calcular usando Fibonacci, né? Mais ou menos até onde ele vai chegar, ou usando alguma média móvel também. E depois ele retoma o movimento inicial e rompe a mínima desse movimento inicial, ou a máxima, se for no caso um N virado para cima, né? Este rompimento é o local onde a gente deve entrar na operação. Inclusive tem até uma operação que foi realizada aqui, ó. Olha, a entrada no 5.432, a saída no 5.427, 5 pontos de gain. Então, basicamente, isso é o pivô. É um movimento inicial, pode ser para baixo ou para cima. Um pullback, que é uma regressão na direção de abertura desse movimento inicial, que ela sempre vai ser o contrário do movimento inicial, obviamente. E depois, um outro impulso na direção do primeiro movimento, fazendo o rompimento da cabeça desse pivô. E aí você tem o teu ganho. Olha só, aqui ó, a partir do rompimento ele chegou a buscar lá embaixo, opa, mais ou menos 25 pontos. E ele é bem assertivo. Ele pode aparecer em gráficos de 2 minutos, pode aparecer em gráficos de 5 minutos. Deixa eu ver se tem no gráfico de 5 minutos aqui. O de 5 minutos é muito mais assertivo, olha só. Aqui já dá pra ver, ó, o N, olha só. Subiu, movimento inicial de alta, regrediu, pullback, sem romper o fundo. Bateu bem certinho na região da média móvel de 20. Voltou a subir, rompendo aqui, ó, a máxima. Rompeu a máxima e veio buscar aqui 17 pontos de ganho. Ele pode aparecer nos 15 minutos, ele pode aparecer nos 60 minutos, ele pode aparecer no diário. Olha só, no diário ele sempre aparece. Olha aqui, ó, um N. Subiu, voltou sem romper o fundo, subiu de novo, rompeu essa linha, pegou lá 50 pontos. No diário não funciona, né? Porque day trade é no intraday. Mas basicamente essa é a formação de um pivô. Esse é um dos setups que mais dá certo de operar e é o que mais dá ganho, retorno financeiro.